Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela, é ela, inteligente é ela, sarada que é ela, quem mexe dança é ela, quem vai no chão 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 é ela, quem vai no chão. Eu vim do gueto, batendo na panela, derrubando o preconceito. Pra você que pensa que negro correndo é ladrão, tem branco de gravata, roubando de montão. Mas pra você eu mando um samba que não tem raça, não tem cor. Ele vai bater seu peito e despertar o amor. Pra você eu mando um samba que não tem raça, não tem cor. Ele vai bater seu peito. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Karine Soares Pinheiro e eu sou uma intelectual diferentona. Bom, hoje a gente vai falar sobre racismo científico aqui no nosso canal, tá certo? Antes da gente começar, eu gostaria que cada uma de vocês curtissem aqui o vídeo, fizessem a sua inscrição no canal, tá certo? E vamos adiante. Bom, também quero saudar o grande cantor, compositor da música baiana brasileira, Ed Cid, meu irmão. Um axé pra você, um cheiro, tá certo? Fantasmão, salve Fantasmão. Bom, racismo científico, gente, geralmente eu falo... Pô, meu cachorro tá aqui enchendo o saco. Geralmente eu falo, antes do racismo científico, eu falo sobre o racismo estrutural nas minhas aulas. Mas eu preferi, a gente iniciar as mini-aulas pela ideia do racismo científico, porque vai ficar mais fácil depois para a gente compreender como que certas concepções sociais se cristalizaram, como que a gente aprendeu a pensar de um certo modo com um lastro científico, ou seja, com uma fundamentação científica. A gente vai ter um início do racismo científico a partir... Grande parte dos textos marcam a partir das teorias raciais, evolucionistas de Charles Darwin, que vai estabelecer raças inferiores, raças superiores, a possibilidade de que raças inferiores, com o passar do tempo, evoluam até um estágio superior. E a gente vai ter uma série de outros intelectuais, cientistas, que vão construir a partir da vinculação de concepções antropológicas com concepções biológicas, com concepções craniométricas. Tinha medida craniana na parada, estabelecia que cérebros de pessoas negras eram menores do que cérebros de pessoas brancas, enfim, juntava todas essas disciplinas que o Google chama de pseudodisciplinas. Vocês sabiam disso? Chama também o racismo científico de uma pseudociência, mas não foi. Não foi pseudociência, foi uma ciência muito séria, uma ciência muito respeitada no seu contexto. Grande parte das pesquisas, e aqui eu trago referências fundamentais, pelo menos para mim, nas minhas leituras, o professor Ruama Manuel Sanches Arteaga, que é um grande pesquisador da biologia, que investiga sobre essas questões, tem textos maravilhosos, também com o professor Charbel Elhani, que é um pesquisador. Eu vou escrever depois os nomes aqui, porque eu sei que são nomes difíceis. A professora também Cláudia Sepúlveda, que inclusive tem uma mostra, sobre racismo científico maravilhosa. Vocês precisam levar para as escolas de vocês, entrem em contato com ela, nas redes sociais, enfim. Grande parte dos textos vão estabelecer que até a Segunda Guerra Mundial a gente vai ter o contexto do racismo científico. Na minha leitura tem até hoje, tá bom? Na minha leitura, quando, meu irmão, tem Covid-19 e cientistas franceses, médicos franceses dizem assim, vamos começar os testes pela África. Pá, racismo científico para mim. Quando a gente olha para as ciências e a gente não vê caras pretas nas bancadas dos laboratórios produzindo ciência de bancada, porque é a ciência que a gente sabe que o positivismo, que foi uma corrente filosófica que estabeleceu a ciência como uma divindade na sociedade. A ciência é importante, gente? A ciência é importante. Está todo mundo hoje esperando a vacina do Covid, Não dá pra gente negar a importância da ciência. A ciência é fundamental para a história da humanidade. Agora a gente precisa compreender que a ciência ela é feita por homens e mulheres, porra, A ciência é feita por gente como a gente. Ou seja, você pode ser cientista
e cientistas podem errar. A gente sabe que no caso da vacina de Covid está sendo feito um mutirão assim, internacional de grandes pesquisadores, grandes cientistas seríssimos, de centros de pesquisas grandiosos do Brasil e do mundo. Estão debruçados, né, sobre as pesquisas para combater o coronavírus. E, inclusive, quero saudar aqui a Jaqueline Góes, maravilhosa. Minha irmã, muito obrigada pela sua existência, tá certo? Então, ninguém vai virar jacaré. Tá bom? Ninguém vai virar jacaré. A gente acredita na ciência brasileira, na ciência mundial, mas a gente tem que compreender que a ciência é feita por pessoas, por gente, né? Como a gente. Isso é bom, isso é ruim, né? Eu acho que é muito mais bom, né? É tão bom saber que cientista tá nesse plano, né? A gente acha que a ciência tá em outro plano, mas enfim, voltemos para a questão do racismo científico. Grande parte desses textos estabelecem que foi até a Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu acredito que até hoje a gente vive, tem vivências ainda significativas, né, de racismo científico nos nossos tempos, né? Quando a gente olha aí para os percentuais de pessoas negras nas ciências, nas academias, né? Quando a gente olha para esses testes ainda, né? Que inicialmente foram sugeridos, né, da vacina, que fossem realizados com pessoas africanas, por quê? Né? Mas então, o racismo científico, ele estabelecia que existiam raças, né, que eram superiores e raças inferiores, e pessoas negras, por exemplo, elas estavam dentro de uma raça inferior. A gente vai ter intelectuais como Nina Rodrigues, né? Nina Rodrigues, ele dizia que pessoas negras, elas são propensas ao crime, que elas são propensas à marginalidade, que elas são menos inteligentes, né? Que elas são vadias. E Nina Rodrigues, ele não era uma pessoa adepta das teorias eugenistas, né? O que é o eugenismo, Bárbara? As bases científicas da construção do mito da democracia racial. Eita porra, não entendi nada, Bárbara. Vou tentar falar rapidinho. Essa ideia de que a gente precisa misturar pessoas negras trazendo imigrantes, né, italianos, enfim, pessoas brancas, né, para que se relacionassem afetivo sexualmente, nem sempre afetivo, né, a grande parte só sexualmente, porque nossos corpos, infelizmente, historicamente, são hipersexualizados, com pessoas negras, para que as raças, as pessoas posteriores, né, os descendentes fossem clareando até chegar à redenção de Cã. Não sabe o que é a redenção de Cã? Também não vou poder falar aqui agora. Procura aí esse quadro no Google, redenção de Cã, né? Ou seja, o embranquecimento da população e pasmem, né? Tinha uma proposta genocida, né? O racismo científico tinha uma proposta eugênica genocida de exterminar a população negra e nós não existiríamos mais em 2012. Olha como a gente é resistência, estamos aqui, pretinhos e pretinhas, né, todos, criando a resistência desse país, né? Então o racismo científico, felizmente, falhou, errou. Mas ele foi muito, muito contundente em outros aspectos, né? Por quê? Porque essas teses, por exemplo, de Nina Rodrigues, vale destacar que Nina Rodrigues, a gente tem aqui o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, né? Isso é extremamente problemático, mas a gente não vai entrar nessa seara desse nome, né, num Instituto Médico Legal, né, agora porque a gente realmente não tem tempo para isso. Mas essas teses do Lombroso, né, do Nina Rodrigues, do Francis Galton, de grandes intelectuais daquele contexto, que diziam que nós éramos propensos ao crime, à vadiagem, à malandragem, construiu toda uma criminologia racial, tá certo? Que estabeleceu, por exemplo, um perfil do criminoso, um perfil fenotípico. E essa criminologia racial que estabeleceu um perfil criminoso para as pessoas negras, né? Ou seja, o preto, ele é propenso ao crime, portanto a estética do crime é essa. Olha, é importante a gente compreender, inclusive, um pouquinho, tem o professor Esivaldo Matos, maravilhoso, da ciência da computação aqui da UFBA, que fala um pouco sobre esses códigos binários, né? Das tecnologias, dos reconhecimentos faciais, quem está por trás da tecnologia que estabelece que aquela face é a face do crime. É importante a gente pensar sobre isso, mas eu não tenho condições de falar também sobre tudo isso aqui. Mas, enfim, essas teses, elas foram fundamentais para construir outras áreas do conhecimento, como campos específicos do direito, do judiciário, que estabelecem até os dias de hoje a cara do crime.
É por isso que as pessoas seguram as bolsas nas ruas para pessoas negras. Ah, Bárbara, é por causa da estatística, porque tem mais preto marginal. Não, meu bem. Aí você está querendo construir um argumento falacioso. Chegando na ponta, por que as pessoas negras foram encarceradas em massa? Porque a gente teve leis de encarceramento em massa de população negra, como a lei anticapoeiragem, como a lei antivadiagem, como a lei de redução da maioridade penal. Tivemos uma lei que não podia cultuar religiões de matriz africana. E, historicamente, se construiu uma lógica de criminalização institucional das pessoas negras no nosso país. A gente precisa ter isso em mente, né? E por isso que hoje, óbvio que tem outros fatores relacionados a questões sociais, né? De que essas pessoas elas saíram de um contexto de escravidão que não foi uma concessão, foi uma conquista das lutas quilombolas abolicionistas negras do nosso país, né? Elas saíram de um contexto de escravidão, mas não tiveram inserção social. Então, grande parte dessas pessoas, sim, sofrem, né, de ausências materiais, mas a gente que é da favela, a gente sabe que a maioria da favela é gente, não vou falar gente de bem não, porque é uma desgraça, né? Gente de bem hoje no Brasil, você já sabe que porra é. Mas é gente honesta, gente que leva a sua vida com dignidade, com a beleza absurda diante das desgraças que a vida nos traz, né? A gente sabe que tem muito mais preto, né, sustentando esse país com dignidade do que essa construção mitológica de uma criminologia que nos impõe, né? E esse racismo científico utilizou nossos corpos, né? A gente tem aí Marion Simmons, que era um ginecologista, que construiu toda a sua teoria ginecológica, inclusive era tido como o pai da ginecologia moderna, a partir do uso abusivo de corpos de mulheres negras. A gente teve os zoos humanos, né? Sarah Baartman, por exemplo, era uma mulher que era exposta, uma mulher preta que era exposta em zoos humanos, né? Como se fosse um corpo desproporcional, animalesco. A gente teve Henrietta Lacks, né? Que foi uma mulher que morreu e teve as suas células usadas, né? Foi daí que surgiram as células tronco embrionárias, teve as suas células usadas sem nenhum consentimento familiar da própria Henrietta, como se fosse um corpo qualquer, né? Um corpo não humano, um corpo pertencente à branquitude. Bom, a gente vai acabar ficando por aqui nesse vídeo sobre racismo científico. Eu gostaria de falar ainda muito mais coisas, mas leiam os textos que eu sugeri, das pessoas que eu sugeri. Sugiro também esse livro maravilhoso, né, organizado pela Glória e pelo meu grande amigo Roberto Dalmo. Conteúdos cordiais, biologia humanizada para uma escola sem mordaça, que tem textos lindos. É um livro muito bonito. Tá certo? E tem textos fundamentais para a gente entender acerca do racismo científico no Brasil e no mundo. Tá bom, gente? Beijo grande, axé. Se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo e compartilhem, tá bom? Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão